Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 128. Poderia pensar em alguns títulos para essa mensagem, né? Como, por exemplo, o título que está aí provavelmente aí na sua Bíblia, né? Se você está com a Almeida 21, diz: a felicidade do homem que teme a Deus. Esse poderia ser um tema bastante adequado. Também poderia pensar, né, num tema de uma outra versão da Bíblia que diz o temor de Deus e a felicidade no lar. Mas eu dou o título nessa mensagem de alegria incomparável. Uma alegria incomparável, justamente porque, como nós vamos ver, o salmista começa aqui este salmo, né, destacando esta alegria. O texto diz o seguinte, então, vamos ler a partir do verso 1, Salmo 128. Bem-aventurado todo aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, serás feliz em tudo e tudo te irá bem. Em tua casa, tua mulher será como a videira frutífera e teus filhos como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida, e veja os filhos de teus filhos. A paz esteja sobre Israel. Antes de meditarmos, vamos orar novamente. Senhor Deus, nós te agradecemos por tua santa palavra e pedimos a ti, ao Espírito Santo, que nos ajude a compreendê-la, que o Senhor abra o nosso entendimento a fim de que tudo aquilo que o Senhor quer nos transmitir por meio desse texto, nós possamos absorver, e não somente absorver, pedimos que o Senhor nos ajude a praticar aquilo que o Senhor nos ensina por meio das Escrituras. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Muito bem, né? Como eu estava dizendo, este salmo, né, começa com o salmista falando sobre a alegria, sobre a bem-aventurança daqueles que temem ao Senhor, né? Só para nós entendermos um pouquinho, este salmo é um salmo de sabedoria, que são os salmos que a gente tem meditado aqui em toda esta série, né, dos salmos e a vida cristã. E este é um salmo que também, né, a gente pode observar aqui, ele não tem um autor identificado, né? Os salmos de sabedoria são salmos que enfatizam a sabedoria que Deus transmite para o seu povo, para que mostre para o seu povo como o seu povo deve viver, como nós devemos viver e como nós devemos nos conformar com a vontade de Deus, né? Como Paulo vai dizer lá no Novo Testamento, esta vontade que é boa, agradável e perfeita, né? E aquele então que anda nessa sabedoria dada por Deus, né, para viver a vida nesse mundo, né, nessa peregrinação que estamos passando aqui nesta vida, este que ama e que anda segundo essa sabedoria vai desfrutar plenamente de todas as alegrias e todas as bênçãos que Deus derrama sobre o seu povo, em contraste com uma vida de pecados que desonra a Deus. Aquele que não vive uma vida que honra a Deus não vai poder desfrutar plenamente de todas as alegrias que Deus tem preparado para o seu povo. A bem-aventurança está também não só no fato de nós experimentarmos e vivermos tudo aquilo que Deus tem para nós, mas vem também na percepção que Deus nos dá de que Ele está agindo em nosso favor, mesmo quando aos nossos olhos as coisas não pareçam estar favoráveis. Mas quando nós percebemos que Deus está agindo em nosso favor, o nosso coração se enche de esperança e fé, e então nós podemos declarar que, ainda que as circunstâncias não nos mostrem, nós sabemos que Deus está agindo em nosso favor, e no fim nós vamos ver e desfrutar de tudo aquilo que Deus está prometendo. Vem também da percepção, a bem-aventurança vem também da percepção
de que Deus está nos protegendo com suas mãos poderosas, mesmo quando nós estamos correndo riscos e perigos. Deus está derramando do seu amor quando nós estamos cercados de ódio. Nós percebemos esse amor de Deus nos sustentando. E nós percebemos o amor de Deus também ou percebemos as bem-aventuranças, né? Quando Deus dá ordem aos seus anjos em nosso favor, porque Deus dá ordem aos seus anjos em nosso favor. Então essa percepção, mesmo que a gente não esteja naquele momento ou num momento específico vivendo literalmente aquilo que Deus prometeu, mas a percepção de que Deus está agindo em nosso favor também é uma bem-aventurança. Isso também traz alegria para nós, isso também traz esperança ao nosso coração. Como Paulo disse no Novo Testamento, nós vivemos por fé e não por vista. Nós vivemos por fé, e a fé vem como? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós nos firmamos na palavra de Deus, e firmados na palavra de Deus, nós somos cheios de esperança daquilo que há por vir, porque Deus é fiel e justo para cumprir com toda a sua palavra, com todas as suas promessas. Amém? Esta percepção de que o Espírito Santo que habita em nós nos ajuda em nossa fraqueza e constantemente testifica que nós somos filhos de Deus, também é uma bem-aventurança. O Espírito Santo, ele age dentro de nós, nos ajudando em nossas fraquezas. Não nos ajudando a ficar mais fracos, mas nos dando a percepção de que em nossa fraqueza Ele está ali presente para nos ajudar, para nos conduzir pelo caminho reto, pelo caminho da santidade, pelo caminho que agrada ao Senhor. Ser bem-aventurado é saber que mesmo quando eu não vejo, Deus está presente. Ser bem-aventurado é saber que mesmo quando eu não ouço, Deus está falando. Ser bem-aventurado é saber que em todas as circunstâncias, Deus está agindo. E aí eu faço uma pergunta, que foi uma pergunta que o Espírito Santo fez para mim enquanto eu estava meditando no início desse salmo aqui, nessas bem-aventuranças. E a pergunta é: você tem esta constante percepção? Você tem a constante percepção de que Deus está agindo? Você tem essa constante percepção de que o Deus Todo-Poderoso, Ele está agindo em seu favor, mesmo que seus olhos não estejam vendo? Essa percepção vem do Espírito. Esta convicção vem do Espírito. E é nesta convicção que nós desfrutamos da plena alegria que vem do Senhor. O Salmo 128 vai falar um pouco sobre isso. E é um salmo assim maravilhoso, como eu disse, né? Um salmo que não tem um autor identificado, por isso ele é um salmo chamado de salmo órfão, né? Por não ter um autor identificado. Mas eu fiquei maravilhado, né? Quando eu percebi a forma como Deus inspirou o organizador dos salmos aqui para colocar esse Salmo 128, que não tem autor identificado, logo após o Salmo 127, que é o Salmo de Salomão. Por quê? Porque os assuntos que os dois salmos trabalham são muito semelhantes. E existe inclusive uma conexão entre esses assuntos, né? No verso 1, então, ele fala, né? Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A gente vê também uma conexão com o Salmo de número 1, né? Que já começa com bem-aventuranças. A gente vê uma conexão com o sermão de Jesus, né? Conhecido como o sermão da montanha, né? Que ele começa com bem-aventuranças. E esse é o propósito de Deus em toda a Bíblia. Deus quer que nós desfrutemos da alegria que vem dele. Deus quer que nós desfrutemos da bem-aventurança que é vivermos em comunhão com Ele. E isso faz parte, né, de toda a mensagem dos Salmos, e faz parte da mensagem também central das Escrituras, mostrando que em Cristo
Nós somos bem-aventurados. Então, o salmista, ele começa aqui mostrando e fazendo essa comparação de como é feliz, como é bem-sucedido, como é abençoado aquele que reconhece o Senhor em todas as áreas da vida. Aquele que tem temor a Deus, que se relaciona com Deus de uma forma adequada e obedece ao Senhor com prazer e com alegria. Aquele que entende os mandamentos de Deus, aquele que compreende o porquê que Deus estabelece determinadas coisas, e às vezes a nossa mente não é capaz de compreender plenamente, mas o fato de nós conhecermos a Deus nos faz conduzir a nossa vida segundo aquilo que Ele manda, porque nós sabemos que no fim nós vamos ter o nosso coração satisfeito por Deus, nós vamos encontrar a plena felicidade, mesmo que a gente no início não compreenda plenamente. E o que nós percebemos é que o salmista, quando ele fala aqui, ele de bem-aventurado, eu já citei isso em outras situações, mas ele fala com entusiasmo. Não é aquela coisa assim, puxa, realmente quem é feliz quem teme ao Senhor. Não, ele está falando com entusiasmo. Como é feliz aquele que teme ao Senhor. E há uma comparação aqui, porque essa comparação está justamente na falta de alegria ou na falta de uma plenitude de desfrutar dessa alegria daquele que não teme ao Senhor. Quem não teme ao Senhor não desfruta plenamente de tudo isso, das bem-aventuranças. Mas quem teme ao Senhor desfruta de uma alegria incomparável. Desfruta de algo que está reservado somente para aqueles que temem ao Senhor e obedecem a sua palavra. E então, ao mesmo tempo que ele faz essa comparação, e ele fala com entusiasmo dessa alegria, dessa bem-aventurança, ele está nos dando um alerta de que nós precisamos andar segundo a vontade de Deus, e precisamos obedecê-lo. Aquele que teme ao Senhor desfruta da vida ao máximo. Ele, mesmo quando as situações estão mais difíceis, mesmo em meio a duras dificuldades, o coração de quem teme ao Senhor está firme e confiante em Deus. Sabe, hoje em dia, né, existem alguns ditados populares, né, aqueles positivistas, né, gostam de falar do copo meio cheio, né? Tem uns que veem o copo meio vazio, outros veem o copo meio cheio, né? Mas a Bíblia não está falando aqui simplesmente de nós termos um pensamento positivo, porque o pensamento positivo se firma na sua própria, vamos dizer assim, na sua fé em si mesmo de que as coisas vão dar certo. Mas elas podem não dar certo. O que a Bíblia nos ensina não é simplesmente termos um pensamento positivo, mas nós crermos que aquele que pode todas as coisas, de fato, está trabalhando em nosso favor. Então nós nos apoiamos naquilo que Deus diz, e sabemos que tudo o que Ele faz é bom, porque Deus é bom. Percebe? É muito mais do que você acreditar que algo vai dar certo. É você saber que tudo aquilo que Deus prometeu que vai fazer, vai dar certo. Porque é Ele quem está fazendo. E depende somente dEle, não depende de nós. Então é uma confiança plena, uma confiança total, uma confiança absoluta em quem Deus é. Às vezes a dúvida vem ao nosso coração, mas quando a dúvida vem em nosso coração, a gente volta os nossos olhos para Ele, a gente volta os nossos olhos naquele que não falha, no Deus que não falha, no Deus que é poderoso. E quando então nós voltamos os nossos olhos para Ele e revemos tudo o que Ele fez na história da humanidade, na história do seu povo, na história da igreja, então nosso coração se enche novamente de esperança e fé, e nós dizemos para nós mesmos, aquele que fez no passado, também fará hoje e fará amanhã. Nós confiamos plenamente no Deus Todo-Poderoso. O temor a Deus, antes de tudo, então, é um profundo amor e respeito que nós temos por quem Deus é. É o resultado de nós conhecermos a Deus e sabermos que Ele é misericordioso,
cheio de amor e é poderoso e justo. O temor de Deus, ou o temor a Deus, é também resultado de nós sabermos que Ele é, como eu disse, poderoso e justo, e por isso o temor também envolve o medo do que Ele pode fazer caso não nos arrependamos dos nossos pecados. Ele pode sim nos lançar para o inferno se nós não nos arrependermos, se nós não depositarmos a nossa fé em Cristo e na obra de Cristo na cruz do Calvário. Por isso o temor a Deus também nos leva a contemplarmos quem Ele é e desejarmos ser santos como Ele é santo. O temor a Deus nos faz caminhar para longe do pecado. O temor a Deus nos faz buscar uma vida que nos separa do modo de conduta que o mundo tem. E a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, o mundo está enterrado, o mundo está envolvido, influenciado pelo maligno. O sistema de vida, o modo de vida desse mundo está dirigido pelo diabo e pelos seus anjos. Mas quando nós entendemos a palavra de Deus, quando nós reconhecemos e conhecemos a Deus como Ele é e como Ele se revela nas Escrituras, nós nos afastamos desse sistema de vida que é contrário ao sistema de vida que Deus estabeleceu para o seu povo. Nós nos afastamos disso, nós lutamos para não entrarmos nesse molde de vida que ofende a Deus. E isto é resultado do nosso temor ao Senhor. O temor do Senhor nos impulsiona para longe do pecado, para longe da impureza e para longe da injustiça. Porque nós conhecemos e reconhecemos quem Deus é. Mas a ênfase que o salmista vai dar aqui é justamente na reverência que nós devemos ter a Deus. Então, quando ele fala do temor aqui, ele está dando ênfase à reverência que devemos ter a Deus. Ainda que todas essas coisas, ainda que o medo também esteja envolvido no temor a Deus, o medo que como eu já disse, diz respeito ao fato de Deus ter o poder, de nós sabermos que Deus tem o poder para nos lançar no inferno, se Ele quiser. Mas a ênfase aqui está na reverência, e a reverência é resultado de nós conhecermos a Deus, dessa intimidade que nós alimentamos e desfrutamos da sua presença. Reverência esta que determina a nossa conduta em todas as áreas da vida. Então, em todas as áreas da vida, nós vamos nos portar de forma que expresse a nossa reverência e o nosso amor ao Deus Todo-Poderoso. O temor a Deus, ele é expresso por nossa lealdade e fidelidade à sua aliança e obediência aos seus mandamentos como resultado do nosso relacionamento com Deus. Esta lealdade é uma demonstração da nossa confiança. Nós somos leais ao Senhor porque nós confiamos nele, e nós confiamos nele porque nós o conhecemos, e nós o conhecemos porque ele se revelou a nós. E essa revelação está nas Escrituras. Percebem as conexões que existem? Não há nada, não há nenhuma ponta solta nas Escrituras. Não há como nós confiarmos em Deus se nós não o conhecermos. E a única maneira de nós conhecermos a Deus é através da revelação que Ele mesmo faz de si mesmo. E essa revelação está nas Escrituras. Então quem teme ao Senhor o conhece, confia nele, depositando a vida em suas mãos, e assim desfruta de plena alegria, desfruta da sua proteção, recebe da sua sabedoria e também recebe das suas bênçãos. É isso que nós vemos aqui nesses 2 primeiros versos do Salmo. O verso 2 ele diz: pois comerás do trabalho das tuas mãos e serás feliz em tudo, e tudo te irá bem. E não é interessante que no Salmo 127, né, o Salomão ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. No Salmo 127, Salomão diz isso, mas no Salmo 128, o salmista ele vai dizer: pois comerá do trabalho das tuas mãos. Onde está a conexão? Está na confiança em Deus.
Porque Salomão não diz que nós não devemos trabalhar. Ele diz que nós precisamos entender que o resultado do nosso trabalho não está de fato ou somente no nosso trabalho, mas vem de Deus. É Deus quem traz o fruto ou gera o fruto do nosso trabalho. E aqui no Salmo 128, o salmista diz que por causa desse fruto gerado por Deus, nós vamos comer do resultado do nosso trabalho. Deus nos leva a trabalhar, Deus nos leva a agir, mas também nos leva a ter consciência de que tudo vem dele. Se nós fizermos as coisas sem confiarmos que tudo vem dele, nós vamos achar que tudo aquilo que a gente desfruta no nosso trabalho é fruto do nosso esforço. Mas nós nos esforçamos porque Deus nos leva a isso. É a compreensão de quem Deus é justamente essa comunhão com Deus que nos faz trabalhar confiantemente no resultado que Ele gera. E se nós continuarmos a ler os escritos de Salomão, nós vamos ver lá em Eclesiastes no capítulo 5 e no capítulo 6 o quê? Que Deus é quem dá para o homem a capacidade de gerar riquezas ou ter frutos do seu trabalho, mas Ele também dá a capacidade do homem desfrutar das riquezas que são produzidas por meio do trabalho. Então Deus nos leva a trabalhar, mas confiando nele, tendo Ele mesmo como exemplo, porque a Bíblia fala, Jesus disse isso, né? Meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então, Ele nos dá essa capacidade para trabalhar, nos dá a capacidade para produzir e também nos dá a capacidade para desfrutarmos do resultado do nosso trabalho. E aí eu quero abrir um parênteses aqui. É necessário nós termos um tempo também para desfrutarmos daquilo que Deus nos dá. Eu conheço algumas pessoas que se sentem culpadas se, por exemplo, saírem para viajar. Trabalham, às vezes tem pessoas que trabalham 3, 4 anos sem férias, né? Seja lá qual for a razão. E aí se sentem culpados se pararem 15 dias, 20 dias, um mês que seja, para viajar. Não, Deus nos dá essa oportunidade, e nós precisamos disso. Nós precisamos desse tempo de descanso. Nós precisamos desse tempo em que Deus nos permite desfrutarmos de um tempo longe da correria, longe dos afazeres cotidianos. Nós precisamos disso. E isso também é uma bênção de Deus. Não importa para onde você vai, o que importa é que você reconheça que também isso é bênção de Deus. Você pode ir, sei lá, numa fazendinha, num sítiozinho no interior, você pode ir para uma praia paradisíaca, não importa, o que importa é que você reconheça que tudo vem de Deus e que Deus também te dá essa oportunidade. O Salmo, a partir do verso 3, o salmista ele começa a trabalhar aqui o relacionamento familiar, e é muito interessante porque no Salmo 128 a ênfase está na mulher, no Salmo 127 a ênfase está no homem, né? No Salmo 127 a gente vê o filho ali, né? Quando ele vai falar do filho, né? No verso 3, né, ele fala, os filhos são herança, Salmo 127, os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é a sua recompensa, como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. E aqui a ênfase está justamente no filho homem, que na idade adulta trabalha para proteger o seu pai, trabalha para que o seu pai desfrute na sua velhice, já que já não tem tanta força assim como na juventude. O filho ali, então, ele começa a se ocupar dos afazeres que antes o pai tinha. E ele passa então a cuidar e a se responsabilizar por determinadas coisas. Ele não está eliminando o seu pai, não está tirando o seu pai de cena, mas ele começa a ajudar o seu pai de uma forma mais intensa. Então, na hora de sair para defender a família, o pai, que já está numa idade mais avançada e que já não tem tanta força assim,
não sai para defender a família, é o filho mais velho que vai, é o filho homem que vai, pensando inclusive na reputação do pai. Mas aqui no Salmo 128 a ênfase está na mulher. Ele diz no verso 3: em tua casa tua mulher será como videira frutífera, e teus filhos como brotos de oliveira ao redor da tua casa. Ele começa a dar ênfase aqui nesses versos, no 3 e no 4 principalmente, no relacionamento existente entre o marido e a mulher, mas no relacionamento respeitoso de toda a família. Vale lembrar aqui, que naquela época, gerar filhos era uma das alegrias e honras que uma mulher tinha naquela sociedade ali naquela época. Então ter filhos, ou uma mulher que não tinha filhos, por exemplo, ela era uma mulher vista na sociedade como uma mulher desafortunada, como uma mulher infeliz. A esterilidade, ela gerava no sentimento das mulheres daquela época uma fonte de dor. Ela falava: puxa vida, eu não tenho filhos. Então ela se sentia desonrada pela sociedade, e a própria sociedade ali, a comunidade, não havia como uma mulher bem-aventurada, não havia como uma mulher afortunada, havia como uma mulher infeliz. Mas ter filhos também gerava uma certa pressão social, porque então a mulher tinha que ter filhos, então a mulher tinha que ter muitos filhos para cumprir então com o seu papel na família. Mas o salmista, ele não está dando ênfase a isso aqui. O que ele está falando ou mostrando para nós, é como o marido e a própria família da mulher, com os filhos, se preocupavam com ela. Então o marido se preocupa com a esposa, em fazê-la feliz. A mulher, ela é bem-aventurada, ela é bendita, porque ela não sente a dor emocional da esterilidade, e nem a pressão para ter filhos e alcançar um status social. Ela não está preocupada com isso, e a sua família não está preocupada em gerar simplesmente um status social. Ela está feliz por ser valorizada e respeitada por seu marido. E além disso, e além de ter gerado filhos, o texto diz aqui, no verso 3, que os filhos estão reunidos, a família está reunida junto à mesa, em volta da mesa, ao redor da mesa. Isso nos ensina e nos mostra a bênção familiar, exposta por meio do amor e da unidade entre os membros da família. E isso é muito importante. Isso também aponta para o nosso dever de buscar as bênçãos de Deus para a nossa família. Nós temos que nos empenhar para buscar as bênçãos de Deus para a nossa casa, para a nossa família. O verso 4 diz: assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O homem que teme ao Senhor, ele é dedicado à sua casa, ele é dedicado à sua família, é dedicado aos seus filhos. Ele se preocupa com a felicidade e a alegria da sua esposa, com o bem-estar da sua esposa. E aí eu fiquei pensando, a minha mente foi remetida justamente para o Éden. A gente pensa em Adão e Eva, principalmente a partir do pecado que eles cometeram, da desobediência. Mas se nós pensarmos em como era o relacionamento de Adão e Eva antes da queda, nós vamos perceber algumas coisas bastante interessantes. Eu não terminei, mas tem um livretinho que eu adquiri. Um livretinho não, um livro pequeno que eu adquiri faz algumas semanas, que se chama Instrução no Amor Cristão, Martin Bucer. Ele foi escrito em 1530, se eu não me engano, 1530, 1520, alguma coisa. E ele fala de Adão e Eva, principalmente de Adão. Ele está tratando de alguns assuntos bastante interessantes ali no livro, mas quando ele fala de Adão, ele fala que quando Deus criou Eva,
colocou no coração de Adão um amor tão profundo por ela, que seu anseio ardente era lhe fazer o bem. Eu vou repetir. Quando Deus criou Eva, colocou no coração de Adão um amor tão profundo por ela, que seu anseio ardente era lhe fazer o bem. Então, antes da queda, né, o paraíso era o lar do homem. E ali, Adão e Eva desfrutavam de um amor profundo, e Adão se empenhava em fazer o bem para Eva, até porque não havia ninguém semelhante a ele, né? E somente a sua esposa ali era semelhante a ele, osso dos seus ossos, carne da sua carne, sangue do seu sangue, né? Literalmente. E então ele se empenhava, e ali no paraíso ele desfrutava de toda a graça, de toda a bênção familiar, de todo o amor da sua esposa e de Deus. Então, antes da queda, o paraíso era o lar do homem, né, onde ele desfrutava de toda essa alegria. Depois da queda, o lar tem sido o seu paraíso. Então, no início, antes da queda, o paraíso era o lar do homem. Depois da queda, o lar passou a ser o seu paraíso, o lugar onde as bênçãos de Deus se manifestam, o lugar onde a bênção familiar é compartilhada e é desfrutada. Nos últimos versos desse salmo, nós vemos que esta bênção e bem-aventurança que o homem desfruta, ela é expandida, ela não está limitada a ele ou a sua família. O texto diz no verso 5, né? O Senhor te abençoe de Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida. Então Deus começa a trabalhar no coração do homem, conduzindo o homem a temê-lo, e através desse temor, o homem desfruta das bem-aventuranças. Essas bem-aventuranças, elas são expressas no relacionamento familiar, no respeito que o marido tem por sua esposa, na maneira como os filhos respeitam os pais, e a forma que a unidade é gerada na família, porque, como nós acabamos de ler, né? Os filhos estão assentados ao redor da mesa, estão sempre próximos, estão ali desfrutando dessa unidade, desse amor familiar. E agora esse amor familiar não fica restrito a esta família. Esse amor e essas bem-aventuranças podem sim, e de fato influenciam a sociedade ao redor. Porque esse é o plano de Deus. Deus quer que uma sociedade seja bem-aventurada também. Deus quer que a sociedade seja abençoada, desfrute da alegria que Ele proporciona. Mas isso não começa da sociedade para a família, mas da família para a sociedade. Entendem? Então, é isso que a Bíblia vai nos ensinar. Esses últimos versos vão dizer justamente isso. O Senhor te abençoe de Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida. Então, estas bênçãos que não estão limitadas, evidentemente também, quando eu coloco limitadas aqui, eu também vou quero englobar aqui a questão material e física, né? Não significa que você vai ficar rico, milionário, não é isso que eu estou dizendo, e não é isso que a Bíblia diz, né? Porque algumas bênçãos materiais podem não acontecer, inclusive. Você pode não ter todos os bens materiais que você deseja. Deus não disse que ser bem-aventurado significa que você vai ter um iate, que você vai ter um avião particular, que você vai ter uma mansão com 150 quartos. Não é nada disso, né? Não está limitado. Deus pode te dar isso? Lógico que pode, Ele é Deus. Mas você não ter essas coisas não significa que você não é bem-aventurado, que você não tem a felicidade que vem dos céus. O que a Bíblia nos ensina é que estas bênçãos de Deus estão ligadas, né, à nossa comunhão com Ele, e não significam isenção de lutas e sofrimentos. Ela é desfrutada no meio de todas as lutas e dificuldades que a gente enfrenta na vida. Todas as coisas exteriores que
podem gerar tristeza no nosso coração, não tem a capacidade de superar as bênçãos e as alegrias que Deus gera no nosso coração. É isso que o salmista está dizendo. Mas todas essas alegrias e bênçãos são uma alegria que são geradas principalmente na nossa alma. Não existe alegria que se compare ao júbilo de uma alma liberta por Cristo, liberta do poder da escravidão e do pecado, liberta da morte e do diabo, como nós temos aprendido nas meditações no livro de Gálatas, com o pastor Silvio e com o pastor Samuel. A liberdade que Deus nos dá por meio de Cristo é uma liberdade que enche a nossa alma, enche o nosso coração. A nossa alma é liberta, o nosso coração é liberto. Nós não estamos mais escravizados pelo pecado, nós não estamos mais escravizados pela morte. Por isso nós não tememos mais a morte, porque o que Paulo disse, né? Para mim o morrer é lucro. Por quê? Porque se ele morrer e deixar essa vida, né, ele sabia que estaria no instante seguinte diante do Deus da sua salvação. Então nós não tememos a morte também, porque a morte física aqui, nós sabemos que significa um encontro eterno com o Deus que nos salvou, por meio de seu Filho Jesus. Então é uma liberdade, é uma alegria que envolve a nossa alma, e não há comparação para uma alma alegre que se rejubila pela obra de Cristo na cruz. A prosperidade da alma é a mais rica de todas. E a reprodução espiritual vai muito além da alegria da fertilidade física, né? Comparando aqui com essa questão dos filhos. Então esse salmo ele nos ensina justamente como o relacionamento correto com Deus reconfigura todo o nosso relacionamento, a começar com a nossa família. Mas essa bênção e prosperidade, né, também vai alcançar a sociedade e as próximas gerações. É o que ele vai dizer aqui, né, no verso 6. Né, no final do verso 5, ele fala da prosperidade, de ver a prosperidade em Jerusalém. E ele vai falar das bênçãos, né, dos filhos. Verso 6, e veja os filhos de teus filhos. Lendo o verso 5 e 6, o Senhor te abençoe de Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida, e veja os filhos de teus filhos, a paz esteja sobre Israel. Então nós vemos como toda a sociedade, toda uma nação é abençoada também, quando uma família que teme ao Senhor desfruta das bênçãos de Deus. Essa família passa a ser vamos usar um termo mais moderno, né? uma influenciadora da sociedade. Então esse salmo realmente nos ensina isso. Ele vai reconfigurando o nosso relacionamento familiar, o nosso relacionamento com o próprio Deus, né? Começando pela família, e essa bênção e essa alegria vai se expandindo por todas as gerações, até chegarem nos netos. E alguns ainda têm o prazer de ver os netos dos seus netos, né? Então isso é uma bênção que realmente influencia e molda toda a sociedade, né? E aí a gente pode, já finalizando, né, nós podemos ver como nas Escrituras, todo esse conceito familiar, ele deve expandir justamente a questão conceitual, para nós entendermos que família é uma instituição de Deus, e por meio da família, Deus abençoa uma nação, Deus abençoa todo um continente, Deus abençoa a sociedade, a partir de uma família. E aí quando nós vamos para o Novo Testamento, nós podemos observar que essa instituição familiar não está também limitada à ligação biológica. Por que não? Porque quando nós cremos em Cristo, quando nós entregamos nossa vida para o Senhor, quando nós o reconhecemos como nosso Salvador, a comunidade da fé
passa a estar ligada justamente pela fé e pelo relacionamento com Deus. Então nós nos tornamos uma grande família da fé, uma grande comunidade da fé, que no Novo Testamento é chamado de igreja. E aí todo esse ensino que esse salmo nos traz acerca da família, ele é também e deve ser também representado para o nosso relacionamento com os da família da fé. Então o respeito que nós devemos ter, que esse salmo ensina, que nós devemos ter pelos nossos familiares, né? O respeito que o marido tem pela esposa, os filhos têm pelos pais, e os pais também, o amor que os pais têm pelos filhos, deve também representar a nossa comunhão na família da fé, na igreja. Nós precisamos respeitar os nossos irmãos, nós precisamos amar os nossos irmãos, nós precisamos nos dedicar para que os nossos irmãos desfrutem de todo o bem que Deus tem para eles. Nós temos que nos preocupar com a vida dos nossos irmãos. Nós temos que nos dedicar para fazer o bem para eles. Nós temos que nos empenhar para que a nossa família da fé esteja sempre bem, tenha as suas necessidades supridas, por nós mesmos também. Nós temos que abençoar a igreja, nós temos que abençoar cada irmão, nós temos que inclusive dispor de recursos que nós temos para que os nossos irmãos possam ter suas necessidades supridas, para que os nossos irmãos realmente sejam felizes e desfrutem da alegria que vem de Deus. A alegria que Deus tem para nós como indivíduos não pode se restringir a nós. Não pode se restringir a nós. Nós fomos criados com a capacidade de frutificarmos. Mas em toda a criação, tudo que Deus fez com a capacidade de frutificar, não frutifica para si mesmo. A árvore não dá fruto para si mesma. A luz não brilha para si mesma. A terra não produz para si mesma. E nós também não devemos frutificar somente pensando em nós. Nós temos que frutificar para abençoar o outro. O salmista diz aqui, né, no verso 2: pois comerás do trabalho das tuas mãos. Mas quando nós entendemos que fomos criados por Deus e a nossa natureza humana, na originalidade da criação, foi justamente criada para frutificar para o outro, nós também trabalhamos para que outros, nossos irmãos, também possam, de alguma forma, desfrutar, comer também do trabalho das nossas mãos, se porventura eles estiverem passando por necessidades. Então, ao mesmo tempo que Deus nos dá a capacidade para adquirir riquezas, como Ele fala através de Salomão lá em Eclesiastes, e nos dá também a capacidade para desfrutarmos das riquezas que Ele nos permite adquirir, a Bíblia nos ensina que o fruto do nosso trabalho também deve ser distribuído, não vou dizer distribuído, mas também aqueles que precisam, podem e devem também participar das bênçãos que Deus está nos dando. O egoísmo vai contra a natureza original com que Deus criou a humanidade. Por isso nós também precisamos nos empenhar e nos dedicar para que as bênçãos que Deus nos dá, outros possam desfrutar dessas bênçãos. Outros possam ser alimentados, quer fisicamente, quer materialmente, mas principalmente de forma espiritual, possam ser alimentados na fé, e serem ensinados que aquilo que eles receberam, ou a partir do momento que suas necessidades forem supridas, eles devem se empenhar para suprir a necessidade de outros. Esta é a vida cristã. E esse é o resultado também do nosso temor a Deus. O nosso temor a Deus não nos faz fechar os olhos para a necessidade dos outros, mas abre os nossos olhos para a necessidade daqueles que estão ao nosso redor. Nós passamos a desejar que aqueles que estão ao nosso redor também tenham
tenham uma alegria incomparável, essa alegria que vem de Deus, que eles possam se assentar nas suas casas, né? E terem suas famílias também reunidas ali, e desfrutarem da unidade da sua casa, dos seus filhos, do marido, da esposa. Percebe como esta alegria, essa bem-aventurança, ela é expandida, ela não está limitada a você, ela não está limitada à sua casa, mas a partir de você e a partir da sua casa, ela alcança todos aqueles que estão ao seu derredor. E isso é resultado da nossa comunhão e do nosso temor e da nossa reverência a Deus. É por isso que Deus abençoa a sociedade a partir de uma igreja saudável, a partir de uma igreja que o teme. E isso é maravilhoso. E isso é maravilhoso. E é para isso que Deus tem nos chamado. Deus tem nos chamado para que, em meio a todas as dificuldades que a gente enfrenta na vida, a gente possa olhar para Ele e saber que Ele é a fonte da nossa alegria, Ele é a fonte do nosso prazer, Ele é a razão de nós sermos verdadeiramente felizes. Mesmo quando nós passamos por dificuldades, mesmo quando as dúvidas tentam envolver o nosso coração e nos conduzir para a incredulidade. Mas quando nós olhamos para Ele, quando nós olhamos para Cristo, a nossa fé é revigorada, a nossa esperança é renovada. E nós vivemos uma vida incomparável de alegria, de esperança e fé no Senhor. Amém? Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês nesses versos do Salmo 128. Espero que você tenha entendido e compreendido. E eu gostaria de orar para que estas verdades, esses princípios que Deus nos ensina aqui sejam uma realidade em nossas vidas. Amém? Vamos orar. Senhor Deus bendito e gracioso, obrigado por Tua palavra, obrigado pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, porque quando nós entendemos o que representa o temor ao Senhor, nós também passamos a entender e compreender o que é ser verdadeiramente feliz, o que é desfrutar de uma alegria que supera toda e qualquer outra alegria que este mundo possa nos dar. Nós passamos a compreender e entender como o Senhor nos abençoa em nossa casa, como o Senhor abençoa a nossa família, como nós somos felizes por termos uma família que está vivendo uma proximidade de amor e de relacionamento saudável entre si. Senhor, nós queremos de fato viver estas verdades, essas realidades em nossa casa, da nossa família. Queremos, ó Pai, que como diz este salmo, nós queremos ver as Tuas bênçãos sobre os filhos dos nossos filhos. Se o Senhor permitir, nós queremos ver as bênçãos dos filhos dos nossos filhos. Em todo o tempo, Senhor, nós queremos desfrutar da Tua alegria. Em todo o tempo, ó Deus, nós queremos desfrutar das bem-aventuranças. Por isso, encha o nosso coração de temor a Ti, encha o nosso coração de reverência ao Senhor, porque a sociedade necessita de uma igreja que teme ao Senhor. A sociedade precisa de uma família que vive segundo os Teus princípios, segundo os Teus mandamentos, segundo as Tuas ordenanças, que anda nos Teus caminhos, que tem prazer na Tua palavra, que tem prazer na comunhão contigo. A sociedade, a nação precisa de uma família que teme ao Senhor. A sociedade precisa que a família da fé viva em profundo temor ao Senhor, em profunda reverência ao Senhor e à Tua palavra. Uma igreja verdadeiramente temente ao Senhor. É disso que a sociedade precisa.
É disso que esta nação precisa: uma igreja que te ama, uma igreja que vive para o Senhor, uma igreja que anda segundo os teus propósitos, que anda segundo os teus caminhos, que ama a tua palavra e se adequa à tua palavra, uma igreja que se afasta do pecado, uma igreja que busca a santidade, uma igreja que busca fazer com que o teu coração se encha de prazer. Uma igreja cheia do teu Espírito, uma igreja cheia do teu poder, uma igreja que entende as Escrituras e vive segundo o que a tua palavra diz. Nós queremos ser esta igreja, nós estamos nos empenhando para ser esta igreja, Senhor. Nos ajude, Pai, nos ajude cada homem, cada mulher desta igreja, Pai, para que sejamos esta igreja que o Senhor instituiu. Abençoe cada família desta igreja, para que sejamos esta família que o Senhor instituiu. Uma família que, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio a algumas distorções de relacionamento, mas que vive desfrutando da tua graça que não tem fim. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, abençoe a nossa casa, abençoe a tua igreja, abençoe a nossa nação, é o que nós te pedimos em nome de Jesus.